grande abraço a você, amigo da Vale TV, e está entrando no ar mais um do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, sua audiência, você que nos acompanha pelo canal 10 da TV Cabo Mix e através das redes sociais, nosso muito obrigado. Na edição de hoje do Vale Notícias, informações da Câmara Municipal de Avaré. Tudo sobre a sessão, que foi polêmica. Um vídeo postado nas redes sociais pelo prefeito Jô Silvestre chegou a chamar vereadores de mentirosos. Também informações para vocês relacionadas à CPI da dívida ativa. A Câmara vai recorrer da decisão. Também informações sobre a absolvição do ex-prefeito Rogério Barchetti no caso do Nadsex, núcleo de orientação sexual que tinha em Avaré. Também informações para vocês sobre agenda cultural, vaga de emprego e também sobre acidentes e atropelamento que foram registrados nessa semana em Avaré. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no do Vale Notícias. Iniciamos o jornal de hoje para falar para vocês sobre um vídeo polêmico postado pelo prefeito Jô Silvestre nas redes sociais. Acompanhe todas as informações na reportagem de Caio Augusto. Marcando presença nas redes sociais, o prefeito Jô Silvestre compartilha atualizações e novidades em sua gestão, como a divulgação de eventos e a realização de obras no município. No dia 30 de setembro, acompanhado dos vereadores Jairinho do Paineiras e Coronel Morelli, o prefeito disponibilizou um vídeo onde destacou o início da obra de drenagem e pavimentação do bairro Jardim Califórnia. Mas foi outro trecho que chamou a atenção dos vereadores. Quero deixar claro aqui, viu, vereadores? Em janeiro de 2018, nós tivemos na Caixa em Bauru assinando o convênio. E teve muitas críticas de alguns vereadores da oposição, que eu quero que coloque aí a foto desses vereadores no vídeo, onde eles insinuaram, pegaram uma pequena parcela de população aqui do bairro, levaram até a Câmara Municipal e falaram que o prefeito ou os vereadores estavam com mentira, estavam com lorota. E aqui está a obra sendo iniciada. Eu só quero deixar claro que lorota é o desserviço desses vereadores da oposição que não trazem nada para o município. Fala para mim se trouxeram algum real para a infraestrutura. Ainda está em tempo, senhores vereadores. Busquem recursos, conquista 1,5 milhão que nem foi conquistado aqui para pavimentar esse bairro. Trabalhe mais para o povo. É isso que eu quero dizer. Então hoje é um dia muito feliz para nós. Agradeço o empenho dos vereadores da situação. E as respostas foram imediatas. Quem falou que iria iniciar as obras logo após as eleições não fomos nós. Não fomos nós que falando. Quem falou que ia não foi a base que falou. Que logo após as eleições, que não poderia durante as eleições, teria que esperar passar as eleições e logo após começaria. Isso, a gente está falando de 1 ano de atraso. Quem falou não fomos nós. Os 7, que colocaram 5 ali, o prefeito agora mudou, mas continua sendo 7. As críticas foram feitas pelos 7. Não sei por que apareceu uma foto com 5 aí. Já o vereador Flávio Zandoná citou conquistas adquiridas pelos vereadores da oposição. Ele não quer de forma nenhuma citar os vereadores da oposição. Então, por isso que eu, Cabo Sérgio, também trouxemos ambulância, trouxemos emendas para a Santa Casa, para o esporte, trouxe emenda para o esporte, para o assistente social, e em nenhum momento o prefeito citou. Da mesma forma, aqui o Toninho, com a Marialva também, do PSDB, trouxe uma emenda de 1 milhão para a Santa Casa. Então, os vereadores da oposição trouxeram, sim, emenda para o município. De forma nenhuma, deixou de trazer. Não trouxe na mão do prefeito para ele governar o dinheiro que vem dos vereadores da oposição. Nós vamos continuar trabalhando em prol do município, buscando, correndo atrás de recursos, assim como a gente tem feito desde o começo. Agora os vereadores da oposição que fica falando besteira, durante a sessão,
que preste bem atenção no que estão falando, né? Não fale muita bobagem, não fale besteira. Corra atrás de recursos que está em tempo, senhores vereadores. Traga alguma coisa de bom para o município, porque até agora, senhores vereadores da oposição, vocês não trouxeram nada para a infraestrutura, para a cidade. Não buscaram nada e ainda querem falar besteira na Câmara. É engraçado que quando a gente é ofendido, é chamado de arregão, é chamado de sem caráter, é chamado de cambada de safado, é porque ele está só retrucando. Quando a gente fala qualquer coisa aqui, chama de DJ, que não tem nada demais, é ofensivo. Muito bem, tá aí esse vídeo polêmico, mais uma vez, um ato desnecessário do prefeito Jô Silvestre. Acho que o prefeito tem que ficar acima de algumas situações relacionadas à Câmara Municipal. O prefeito Jô Silvestre foi lá visitar as obras, o início das obras de pavimentação do Jardim Califórnia e aproveitou esse momento, um momento que ele poderia realmente comemorar, e comemorou, mas somente comemorar. Ele preferiu atacar os vereadores da oposição. Eu acho que com isso ele vai dando mais munição ainda para os vereadores. Ele falou que o vereador não trouxe nada para Avaré, nenhuma emenda, e realmente os vereadores trouxeram, né, diferentemente que o prefeito falou. Os vereadores trouxeram aí, verbas para o Instituto Federal, para a Santa Casa, para entidades assistenciais como a APAI, mas não diretamente para a Prefeitura Municipal. O vereador Ernesto Albuquerque ele disse bem claro, né? Ele falou que os vereadores estão trazendo recursos para Avaré, porém não necessariamente recursos esses diretamente para a Prefeitura Municipal. Até um caso, né, de uma emenda do vereador Francisco Barreto Mercado, né, o presidente da Câmara Municipal de Avaré, ele acabou trazendo uma emenda para pavimentar a rua do posto de saúde do bairro Ipiranga. Porém, o prefeito Jô Silvestre disse que utilizou verba própria do município para pavimentação desta via. E a verba do Barreto? Para onde que foi? A emenda parlamentar que o Barreto conquistou. Então tem algumas situações aí que são desnecessárias. Volto a falar, totalmente desnecessárias. Falando que os vereadores só falam lorota, insinuando que os vereadores teriam ido atrás de moradores, para que os moradores fossem à Câmara Municipal para criticar a demora nas obras do Jardim Califórnia. É aquele negócio que eu venho falando sempre aqui. É um canhão apontado da Prefeitura para a Câmara e da Câmara para a Prefeitura. Agora, um fato que chamou a atenção, até o Ernesto Albuquerque falou aí, que ele quer o latifúndio dele, porque o prefeito Jô Silvestre, ao pedir que fosse colocadas as fotos no vídeo dele, dos vereadores que sempre criticam ele, só apareceu de 5, dos 7. Ele excluiu os vereadores do PT. Por que será? Tem alguma coisa por trás? Já pensando nas eleições de 2020, eu particularmente duvido muito, praticamente impossível, que o PT apoie a família Silvestre nas eleições de 2020, né? Por conhecer um pouquinho do Partido dos Trabalhadores de Avaré. E as pessoas lá, o Ernesto sempre ferrenho, um crítico ferrenho à família Silvestre, ao pai, né, do Jô, o Jocelir Benedito Silvestre. Não sabemos o que tem por trás disso, né? Talvez o PT, e acredito nisso, que o PT nem esteja sabendo de nada em relação ao que se está circulando aí. Talvez tenha conhecimento, mas não efetivamente tenham participado de alguma combinação, alguma situação que possa beneficiar Jô Silvestre nas eleições de 2020. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte e muitas coisas podem acontecer. Muito bem, ainda durante a sessão da Câmara Municipal de Avaré, ocorreu aí o fato de alguns vereadores comentarem sobre a CPI da dívida ativa, CPI que foi suspensa pela Justiça por meio de uma liminar, e alguns vereadores falaram sobre esse assunto. O nosso repórter Adriel Fernandes também foi falar com o presidente da CPI, o vereador Flávio Zandoná. Acompanhe a reportagem. A Prefeitura Municipal de Avaré, por via de medida judicial, conseguiu novamente suspender os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, que tinha como objetivo apurar possíveis danos ao erário do Poder Executivo, no valor de aproximadamente 200 milhões de reais. A primeira CPI foi aberta em março pela Câmara Municipal
e visava averiguar os 5 últimos anos de possíveis prejuízos aos cofres da Prefeitura Municipal. No entanto, naquela ocasião a Prefeitura entrou com um mandado de segurança que foi acatado pelo Poder Judiciário, suspendendo assim a investigação. Após a suspensão, uma nova CPI foi aberta em agosto, para então averiguar os prejuízos nos 2 últimos anos, 2017 e 2018. E novamente, a Prefeitura Municipal entrou com um mandado de segurança que foi acatado sob a argumentação de que não há descrição objetiva, concreta e delimitada para o desenvolvimento das atividades da CPI. Ou seja, não teria provas suficientes de que houve práticas ilegais e tampouco quem as praticou. Após o mandado ser acatado pela primeira Vara Cível de Avaré, a equipe do DVN procurou o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o vereador Flávio Zandoná, para saber sobre o desdobramento da CPI. Zandoná, a Câmara Municipal em março instaurou uma CPI que visava ver um possível dano ao erário dos últimos 5 anos que vocês tiveram até um pedido da própria Prefeitura para que fosse investigada essa causa. E quando foi dado início a essa CPI, a Prefeitura entrou com um mandado de segurança para que fosse cancelada essa CPI, fosse barrada. Foi barrada porque, segundo a primeira Vara Cível de Avaré, estava muito amplo o tempo que vocês queriam avaliar, averiguar. Neste caso, foi aberta uma nova CPI para investigar os 2 últimos anos, os 2 primeiros anos do mandato do prefeito Jô Silvestre, e mais uma vez a Prefeitura entrou com o mandado e foi acatado. Como que vocês, vereadores, viram novamente essa derrota, essa barragem dessa CPI? É triste a situação que vive nesse momento, a grande preocupação nossa, dos vereadores, do fato de ter acontecido lá atrás uma oitiva e a gente teve algumas informações, alguns dados que concretizava alguns fatos que estavam acontecendo na Prefeitura. A gente ficou triste porque é um posicionamento que a gente quer fazer uma política diferente, E no fim acontece esse posicionamento. Mas eu não, de forma nenhuma, quero culpar o judiciário, porque a gente também tem um momento agora, ele deu um tempo para a gente recorrer, e vamos recorrer. O primeiro CPI nós recorremos, mas a comissão achou melhor dar arquivamento para que diminuísse o tempo da primeira e na segunda tivesse um tempo menor e pudesse ampliar mais o trabalho. Como a Prefeitura novamente entrou com mandado de segurança e o Judiciário acatou, agora compete a gente fazer a nossa defesa e mostrar o lado que a gente está investigando mesmo. Nós gostaríamos mais de dados, mais informação para se aprofundar melhor nessa CPI. Como houve esse mandado de segurança, a gente agora vamos responder o judiciário para que ele enxergue de uma forma diferente do que a Prefeitura acatou. O mandado de segurança que foi pedido pela Prefeitura foi citado até na sessão da Câmara, que não foi ouvido do lado da Câmara Municipal. E na descrição do mandado onde proibia o segmento da CPI, estava que não havia a descrição objetiva, concreta e delimitada para a investigação. Ou seja, como se não houvesse prova suficiente para que fosse dado continuidade nisso. Agora, na hora de recorrer, a Câmara Municipal ela tem essas provas, ela tem esse material que possa fazer a primeira Vara Cível mudar a sua opinião e dar continuidade nessa CPI? Sim, até mesmo veio um relatório para nós, um apontamento de 1.210 processos que ficaram parados, e isso daí vai ser um dos apontamentos para mostrar para a Justiça que há alguma coisa errada. Só que a gente quer se apurar melhor. Então, essa defesa a gente vai tentar esclarecer bem detalhado para poder explicar melhor o fato que está acontecendo. E agora, nesse caso a Câmara não consiga converter essa decisão do juiz, vocês pretendem novamente abrir uma outra CPI, arquivar essa, tentar novamente? Ou como já é a segunda que está sendo barrada, vocês acreditam que se tentar novamente também haverá um mandado de segurança da Prefeitura? Agora, dependendo da resposta que for o resultado, a gente vai reunir novamente a comissão
que foi montada para a CPI, e a gente vai tirar uma conclusão através dessa reunião. Eu não tenho nada concreto por enquanto. Por enquanto a gente quer uma resposta, em cima da resposta a gente vai se reunir novamente para depois concluir uma decisão. Muito bem, a informação que eu tenho aí relacionada a essa CPI, que a Câmara realmente vai recorrer, mas dificilmente vai ganhar, né? E daí já há uma conversa nos bastidores da Câmara, dos membros da comissão, que a Câmara pode encaminhar tudo sobre esse fato para o Ministério Público. E o Ministério Público vai investigar essas possíveis irregularidades ou falhas que estariam ocorrendo no setor de tributação e também de cobrança da dívida ativa do município. Mais de 1.200 processos, mais de 1.200 dívidas teriam deixado de ser cobrado pela Prefeitura e essas dívidas caducaram. Ou seja, um valor que a Prefeitura não vai recuperar e não vai ser pago aí para o município, e os cofres públicos serão desfalcados, ou estão desfalcados, né? Então, essa em relação à CPI, eu acredito que os vereadores realmente não vão conseguir derrubar essa liminar. Se conseguir também, bom para os vereadores que vão investigar, mas o caso deve ser encaminhado ao Ministério Público. Seguindo informações do Duval Notícias, o Paulo Ciccone, que esteve participando aqui do Duval Notícias, aliás, o Duval Notícias publicou essa matéria com exclusividade referente ao recesso dos vereadores, né, que a proposta era para diminuir, e isso não aconteceu, porque os vereadores da base do prefeito, a situação do prefeito, acabaram votando contra. O Paulo Ciccone foi à Câmara Municipal, usou a tribuna livre e criticou o vereador Carlos Statti. Confira as informações na reportagem de Caio Augusto. O engenheiro civil Paulo Henrique Ciccone fez uso da tribuna livre na sessão do dia 30 de setembro na Câmara Municipal para esclarecer questões que foram apresentadas pelo vereador Carlos Statti na sessão do dia 2 de setembro. Naquela oportunidade, o nobre vereador, apesar de não citar meu nome, se referiu a mim de maneira ofensiva e desrespeitosa e imputou-me responsabilidade que nunca foi minha, com claro objetivo de me desqualificar e denegrir a minha imagem junto à sociedade. O empresário, que já esteve no quadro de entrevistas do DVN, teve papel no projeto de alteração de lei orgânica e a diminuição do recesso dos vereadores. Em 2018, 6 lojas maçônicas de Avaré criaram uma associação informal de maçons, denominada GRAP Avaré, objetivando uma participação mais ativa da maçonaria na comunidade, sendo um de seus principais objetivos, abre aspas, estudar e propor projetos, estratégias, leis ou ações que visem o bem-estar e o desenvolvimento do município e das pessoas da comunidade. Nossa lei orgânica estabelece que o recesso da Câmara dos Vereadores, período que não são realizadas, quando não são realizadas as sessões, acontece de 6 de dezembro a 31 de janeiro e durante o mês de julho, ou seja, um período absurdo de 88 dias. Na prática, significa que os vereadores, especialmente aqueles que aparecem na Câmara somente nos dias das sessões, dispõem de aproximadamente 3 meses de férias. Você, trabalhador comum, na melhor hipótese, consegue no máximo 30 dias. Ciccone respondeu também a possíveis alegações do vereador Carlos Statti. A votação em segundo turno foi agendada por esta Casa para o dia 30/9, próximo passado. E nesta data, vereador Statti, eu não pude comparecer, pois estava viajando para fora do país, em viagem agendada há mais de 120 dias. Portanto, impossível minha participação, minha presença. Por tudo isso que expus, nobre vereador Statti, eu lhe garanto que tinha legitimidade para apresentar o projeto e representar as entidades que o subscreveram. Eu não desapareci e joguei essa bomba nas mãos das entidades, pois estava em viagem ao exterior. O projeto, por sua vez, não tem nada de fajuto, pois foi exaustivamente discutido, recebeu apoio de entidades respeitadas, foi recepcionado pela mesa diretora desta Casa e recebeu o parecer favorável das comissões competentes. Mas, pasme, senhores, o novo vereador Statti, não satisfeito ainda, aproveitando que algum outro vereador falou de TBI, que nada tem a ver com o nosso projeto apresentado, me responsabilizou pelo aumento do TBI promovido no início do mandato do prefeito Poio Novaes,
acusando-me de idealizador daquele projeto, cujo mérito, nesse momento, não cabe ser discutido. Nobre vereador, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, eu lhes garanto que nunca participei de nenhuma comissão ou ato visando aumento de TBI. Essa matéria estava ligada à Secretaria da Fazenda e ao gabinete do prefeito. Portanto, eu o desafio, nobre vereador, a apresentar... O tempo estabelecido para as palavras durante a tribuna livre foi excedido e sua fala foi cortada. Mas logo em seguida, o vereador Carlos Statti fez as suas considerações. Excelente engenheiro, mas politicamente ele tem a cintura dura. Eu não tenho culpa dele ter a cintura dura, isso não é ofensa. Cintura dura, quando eu digo, ó, foi um governo, quando ele fala aqui, eu jamais participei de regulamentação de valores de TBI. Gente, se ele é secretário de habitação, como que um prefeito vai aumentar a TBI e o secretário de habitação não participou disso aí? Isso não é ofensa, gente. Se referindo à noite da discussão do projeto de recesso dos vereadores, Statti destaca. Porque eu acho que manifestação de um só, é que eu pus em dúvida que lá no meu, na palavra livre já diz palavra livre. Eu questionei isso aí. Então, em nenhum momento ele pode se sentir ofendido. O que a gente queria naquele momento, que estava todas as entidades envolvidas, uma sustentação presencial dos determinados membros, que eu acho que faltou aqui, entendeu? Que eu acho que é de cunho político. É aquele negócio, fala o que quer, escuta o que não quer, né? O Ciccone foi bem taxativo nas suas críticas referente ao Statti, referente a algumas situações. Depois o Statti até voltou a falar, falou que o Ciccone não tinha problema nenhum, né, que é um ótimo profissional, mas está falando enquanto ele foi agente político, escolhido por Poio Novaes, não participou do governo Poio Novaes, né? Mas aquele negócio, temos que ter muito cuidado. Até os vereadores que têm imunidade parlamentar, quando estão usando a tribuna, eles têm que tomar cuidado do que falam, né, para não ofender as pessoas. O Ciccone se sentiu ofendido, por isso que ele compareceu lá e acabou falando o que falou. Volto a repetir, é a famosa frase, você fala o que quer, acaba escutando o que não quer. Vamos falar agora de uma absolvição do ex-prefeito Rogélio Barchetti. A juíza da primeira vara criminal de Avaré, Roberta de Oliveira Ferreira Lima, absolveu o ex-prefeito Rogélio Barchetti de crime contra a licitação e por denúncia de falsificação de documentos que teriam ocorrido em 2012. Além dele, o servidor municipal Tônio Chacon também foi absolvido. Beto Freire, que chefiava o Núcleo da Diversidade Sexual, o NADSEX, de Avaré, acabou sendo condenado. Segundo a denúncia, Beto Freire teria feito alguns saques no valor de R$1.000, afirmando que iria viajar a São Paulo. Ainda segundo a denúncia, o cheque era retirado na tesouraria da prefeitura e descontado na boca do caixa. Os adiantamentos teriam sido autorizados por Barchetti. Apesar de retirar o valor, Beto não prestava contas corretamente e chegou a falsificar uma nota fiscal de um restaurante da cidade. Outros valores foram sacados das contas da prefeitura para eventos que foram realizados no município. Em todas as vezes, funcionários municipais efetuavam os saques dos valores e entregavam o dinheiro na mão de Beto Freire. Testemunhas de acusação relataram que alguns eventos não foram realizados, como o de cães pastores alemães. Porém, os recursos foram sacados. Uma das testemunhas de acusação relatou que após denunciar as irregularidades, ela teria recebido torpedos de ameaças. Após analisar todo o processo, a juíza do Fórum de Avaré destacou que, com relação ao ex-prefeito Barchetti e ao servidor Tônio Chacon, não foram encontradas provas sobre a participação de ambos nas irregularidades. Em relação a Beto Freire, segundo a juíza, todas as testemunhas revelaram como ele atuava no NADSEX e estava sempre à frente dos eventos que o núcleo realizava.
Inclusive, foi o responsável por inserir vários membros nessas comissões, algumas pessoas que somente forneceram dados ao réu, sem saber do que se tratava. Deste modo, segundo a juíza, surge cristalina a imoralidade das ações praticadas por Beto Freire, combatidas criminalmente pela lei de licitações. Diante dos fatos, Beto foi condenado a 3 anos de detenção em regime aberto. Cabe recurso, pois a decisão ainda é em primeira instância. Agora, vale destacar o seguinte: Beto Freire foi preso em 2016 após ter assumido um envolvimento no assassinato da estudante universitária Larissa Gonçalves, de 21 anos, na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Em 2017, ele foi condenado a mais de 17 anos de prisão. O garoto de programa Valdeir Bispo dos Santos também foi condenado pelo crime. Olha só que situação a gente se coloca aí, né? Beto Freire, que chefiava o Nadifsex, era um dos responsáveis, sacava aí, os funcionários sacavam o dinheiro, davam na mão dele, e ele nunca prestava conta desse dinheiro. Teve vários valores, muitos de R$1.000, mas outros de quase 8 mil, 7 mil, 6 mil, né? E para a realização de alguns eventos. Só que esses eventos não eram realizados. Olha só, né? Antigamente, na época do Barquete ainda, se podia sacar o dinheiro da boca do caixa, agora não pode mais. Agora o dinheiro é depositado em conta. É uma situação realmente bastante lamentável. Mas o prefeito, segundo a juíza, não sabia disso, liberava o adiantamento, mas não sabia, né, segundo a justiça, sobre esses casos, e o Barquete acabou sendo absolvido juntamente com o Tonho Chacon. Agora o Beto Freire, desculpe, não? O cara, hein? Que beleza, foi lá para Extrema, em Minas Gerais. Segundo informações, ele saía com um rapaz com modelo que namorava outra mulher. E essa mulher, a Larissa, ela acabou morrendo porque ela descobriu que o namorado tinha um caso com o Beto. Talvez aquele cala-boca, para não falar nada para ninguém, o Beto Freire acabou aí, juntamente com esse garoto de programa, se envolvendo nesse crime e articulando tudo, e essa menina acabou sendo morta. O ex-namorado dela, a polícia investigou, está investigando ainda, né, se ele teve participação também. Mas olha que coisa, né? Pessoa de Avaré, que estava aqui na prefeitura municipal, de repente vai para outra cidade e comete esse crime brutal, acabando com a vida de uma menina de 21 anos. Ainda bem que nesse caso ele foi embora de Avaré, infelizmente cometeu um crime em outro estado, né? Mas pessoas como essas realmente agora têm que pagar pelo que fizeram, né? Agora vamos aguardar sobre esse novo processo, apesar de ser 3 anos, né? Mas soma-se as penas que ele tem aí, já não é mais réu primário, vai gerando outros tipos de condenação em diante aí. Mas ele fez o crime, praticou o crime, está cumprindo. E tomara que cumpre de forma íntegra, né, esses 17 anos, coisa que é difícil de acontecer no Brasil. E nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias. Uma mulher foi atropelada na manhã de quinta-feira, dia 3 de outubro, no centro de Avaré. Segundo informações obtidas pelo site Avaré Urgente, o atropelamento ocorreu quando a mulher atravessava a rua Rio de Janeiro, nas imediações do Largo São João, utilizando a faixa de pedestres.